Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 2 ao 5. Diz o seguinte: Então o Senhor me disse: Escreve minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura e como a morte nunca se saciam. Em sua cobiça ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. O profeta Abacuque, já vimos nos vídeos anteriores, ele está no momento de perplexidade. Porque num primeiro momento a nação de Israel se encontrava afundada em devassidão, violência, corrupção, e o profeta esperando então uma intervenção de Deus, para que Deus fizesse com que o seu povo se arrependesse dos seus crimes, dos seus pecados e se voltassem para Deus novamente. O profeta interroga, questiona Deus em relação ao que estava acontecendo e se Deus não faria nada. Deus responde: sim, eu vou fazer. No entanto, a resposta de Deus deixa o profeta mais assustado, porque Deus não diz que vai restaurar o seu povo, mas Deus diz o seguinte: eu vou levantar uma nação pior do que o povo atual para ser meu instrumento de juízo e de punição em relação ao povo. O profeta então questiona: o Senhor é eterno, o Senhor é santo, o Senhor é rocha de proteção e de segurança. Eu posso não estar entendendo o que o Senhor está fazendo nesse exato momento, ou por que está fazendo dessa forma. No entanto, eu sei quem o Senhor é e irei aguardar a sua resposta. E o início da resposta de Deus ao profeta é dizendo para que o profeta escreva, registre, de uma maneira que todos possam ver e entender, mesmo aquele que passa correndo. E ele diz mais: por mais que pareça demorar, deixe bem legível, para que, se no meio da caminhada, se no processo do decorrer da vida, alguém desanimar, possa ler novamente o registro e se lembrar: vai acontecer. E o que é para ser registrado, então? Basicamente é o que se encontra no verso 4 e no verso 5. Do verso 6 em diante, nós temos Deus dando um raio-x desse povo que está sendo levantado para punir Israel. E Deus está dizendo: olha, eu conheço, eu sei que este povo é mau e eles também passarão por punição. Então nós temos do verso 6 ao verso 20 trechos em que Deus ele amaldiçoa e promete que este povo mau, os babilônios, também serão punidos. Talvez você possa estar perguntando: mas Deus amaldiçoa? Sim, eu sei que nós temos vivido tempos e ouvido coisas do tipo oração por quebra de maldição ou coisas parecidas. Só que se você pegar em todo o trecho bíblico, só existe um que amaldiçoa ou que não amaldiçoa. É o próprio Deus. Sim, você pode estar um pouco confuso agora, mas, por exemplo, lembre-se quando Deus diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós podemos lembrar também do profeta Balaão, que era um profeta mercenário, ou seja, profetas mercenários não são algo moderno, mas já existia antes, profetas que ganhavam para dizer o que o povo queria ouvir. Nós temos então esse profeta que recebe um valor, é prometido um valor para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Só que Deus o impede, Deus não permite, porque é Deus quem amaldiçoa e é Deus quem abençoa, e mais ninguém. Não, Satanás não tem poder para te amaldiçoar. Não,
seu vizinho, seu amigo, seu parente que brigou com você, ninguém tem poder para te amaldiçoar. É o próprio Deus. E ele aqui disse que iria amaldiçoar o povo injusto que estava se levantando ou sendo levantado. Mas eu quero focar com vocês o verso 4 e o verso 5. Porque basicamente esse é o núcleo de todo esse trecho. E ele vai nos dizer o seguinte: a humanidade está dividida em dois grupos. Em dois grupos. Em que grupo você se encontra? Não é direita e esquerda, não são ricos e pobres. São justos e injustos. A pergunta é: qual é a diferença do justo para o injusto e vice-versa? Antes eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você é alguém que confia em você? Você é alguém que se conhece, que sabe da sua capacidade e que sabe do que você é capaz de fazer e realizar e se orgulha disso? Um autor chamado Chesterton, no seu livro Ortodoxia, ele inicia o livro relatando que ele caminhava com um amigo, editor, se eu não me engano, caminhava pela rua e do outro lado da rua passa alguém que o seu editor olha para esse alguém, vira para o Chesterton e diz o seguinte: veja, ali vai um homem que chegará longe, que vai crescer muito. E o Chesterton pergunta: por que você diz isso? E o seu amigo diz o seguinte: porque ele é alguém que confia em si mesmo. Ao que no mesmo momento um ônibus passa com um outdoor na traseira, no vidro traseiro, e no outdoor tem o anúncio de um hospício. Chesterton lê o outdoor, vira para o seu amigo e diz o seguinte: olha, eu posso te mostrar aonde estão as pessoas que acreditam em si mesmas. No hospício. Pessoas que levam até o fim aquilo que elas acreditam de si próprias. No verso 4, nós temos então um raio-x do ser humano, do injusto. É alguém arrogante que confia em si mesmo, que confia na sua própria capacidade para viver, que confia na sua própria capacidade para, quem sabe, agradar a divindade e assim comprar uma vaga no paraíso. Esses são classificados como os injustos. Esses são classificados como aqueles que sofrerão severa punição. Por quê? Nós temos, às vezes, criou-se uma ideia de que os nossos crimes, ou somente os nossos crimes contra Deus e contra o próximo, os nossos pecados, que somente eles nos afastam de Deus. No entanto, até mesmo nossas boas obras, coisas que fazemos de bom, podem nos afastar de Deus. Como? Por que isso? Porque quando fazemos coisas boas para sermos aplaudidos pelos que estão à nossa volta, ou para olharmos para o Criador e afirmarmos: veja como eu sou bom. Quando fazemos esse tipo de coisa, na verdade estamos confiando em nós mesmos. E o texto está dizendo basicamente: você está perdido. Você está perdido. Porque não somente aquilo de ruim que você faz, mas aquilo que de bom que você faz, mas faz para obter glória pessoal, está te afastando cada vez mais do Senhor Criador. E você vai ser punido por isso. Por quê? Porque no afã de conseguir glória, de conseguir aplausos, você irá até mesmo ferir o seu próximo. Seja como for ou de que maneira for. Mas você será capaz disso em busca de glória, em busca de elogios. Ora, e quem são os justos então? O justo é exatamente o oposto do soberbo. Não porque o justo seja alguém
que necessariamente faça tudo correto. Porque o profeta Abacuque, ele vai utilizar esse mesmo termo aplicado ao seu povo, ao povo de Israel. Lá no capítulo 1, no verso 4, diz o seguinte: a lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos do que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Os justos aqui, que o profeta fala, ele está aplicando sim ao povo. Ao povo que ele está falando, se queixando a Deus. Senhor, veja como estamos enlouquecidos com a nossa própria vaidade, com as nossas próprias vontades. Só que ao mesmo tempo, o profeta vai afirmar que estes são justos. Então o justo não é aquele que está 100% correto em tudo que ele faz. Eu sei, você pode estar achando isso uma loucura, mas biblicamente não é isso. E se disseram isso para você, mentiram para você. O justo, vou repetir, não é aquele que está 100% correto em tudo que ele faz. Por quê? Porque isto é impossível. Porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que não há um justo, não há nenhum sequer. É impossível você estar 100% correto em tudo. Isso não significa, isso não é uma desculpa para não tentarmos sermos corretos nas coisas. Mas a questão é que ser justo não está atrelado em cumprir a lei de Deus. Por quê? Porque não é possível cumprir a lei de Deus em toda a sua extensão. Você pode estar estranhando muito o que eu estou dizendo. Mas veja, vamos para algo simples. Você já mentiu? Se você disser que não, você já está mentindo. O que faz de você um mentiroso? O que faz de você alguém que não agrada a Deus? Você já adulterou? Não. Mas você já olhou para uma mulher, você sendo um homem, ou se você for uma mulher, você já olhou para um homem e os cobiçou como se fossem casados? É impossível você não ter feito isso. E a Bíblia diz que aquele que olha para esse outro e cobiça para si como se, não sendo casado, comete adultério. O que faz de você um adúltero ou adúltera. Os adúlteros não entrarão no reino. Dos 10 mandamentos, eu só pensei 2. Poderíamos fazer testes com todos os 10. Mas apenas um bastava para mostrar o seguinte: não somos justos. Não somos perfeitos. Mas como é possível haver um grupo de justos? Porque diante de Deus, a justiça de Deus é dada, é outorgada, é imputada, é colocada sobre homens e mulheres que vivem pela fé. Fé em quê? Fé na aliança que Deus proporcionou à humanidade. E qual foi a aliança que Deus proporcionou à humanidade? Qual foi o pacto? Qual foi o contrato? O que Deus fez pela humanidade? Deus enviou o seu único filho para que na cruz recebesse o castigo, a punição na exata medida que todos nós, seres humanos, merecemos por causa dos nossos crimes contra ele e contra os nossos semelhantes. Jesus, o Filho de Deus, recebe na cruz toda a punição, todo o castigo. Tendo morrido na cruz, ele ressuscita porque ele era justo, ele era santo. E talvez você não compreenda bem qual é a conexão disso. Bom, eu não sei aqui se você chegou a assistir aquele filme O Senhor dos Anéis, mas eu gosto de usar o final do filme como exemplo para o que eu vou dizer. Se você não viu o filme, me perdoe, mas aqui vai um spoiler grande do final do filme. Talvez nem tão grande, todo mundo espera que o herói vença no final.
né? Mas no filme, o anel, o terrível anel, ele é jogado então na lava do vulcão. E quando ele bate na lava, ele vai afundando e ele simplesmente deixa de existir. Ele não consegue subsistir diante daquele calor, daquele elemento. Assim é o nosso pecado diante da santidade de Jesus. Se pela fé você crer nessa história, você amar esta história, construindo então uma vida a partir dessa história, de que você não está mais separado de Deus, mas está reconectado com Deus por causa do sacrifício e ressurreição de Jesus, o que acontece? O que acontece é que os seus pecados são despejados em Jesus e, estando em contato com Jesus, a santidade de Jesus engole o seu pecado e o seu pecado simplesmente deixa de existir. Seus pecados são aniquilados. Não existe mais condenação. E aí você é considerado justo. Novamente, não porque você faz coisas boas, mas porque Deus foi agradado com o sacrifício do Filho dele no nosso lugar. Portanto, o texto vai afirmar: o justo viverá pela sua fé e não pela sua autoconfiança. Meu desafio é que você olhe profundamente para o seu coração, para a sua vida, diante dessa palavra, diante desse texto, e reflita em quem você vai confiar para viver e viver para sempre. No Filho de Deus que morreu e ressuscitou, ou em você, um miserável pecador? Quem é capaz o suficiente de te manter para a eternidade? As supostas boas obras e coisas boas que você faz, ou para ganhar aplausos e glórias da humanidade, ou para tentar esfregar no rosto de Deus, se autoafirmando como suficientemente bom sem Ele, mas na verdade não é. Ou você vai confiar no Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, viveu 33 anos sem cometer nenhum crime contra Deus, nem contra o seu semelhante, se ofereceu para morrer no seu e no meu lugar. E isso agradou o Pai, porque proporcionou um reencontro de um Deus Santo com uma humanidade que peca, através do seu Santo Filho, ressuscitado. Esse é o convite do Evangelho. Abandone as suas boas obras e passe a construir uma vida de fé, porque Jesus lhe garante justiça e justiça para sempre. Deus te abençoe. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Igual não há na terra.
força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Assim que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajuda